Agora é 8h50, 8h51. Falta 9 minutos para abrir a sessão de toque. Já tá em uma movimentação bem interessante aqui. Uh, que a gente começa a pensar em compra, tá? Eu começo a pensar em compra, romper, principalmente se romper esse preço aqui, tá? Que ele, ó, tocou aqui uma vez, ele chegou aqui uma vez e voltou. Aqui também voltou, aqui ele deu uma rasgada. Mas aqui é um ponto bem interessante para compra. Rompendo isso daqui é para compra. Aqui eu só penso em compra aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Aqui eu vou deixar aberto uma posição de compra já, porque eu já identifiquei que está numa tendência de alta, então aqui eu só penso em compra. E como eu estou operando abertura de sessão, normalmente começa a dar umas movimentadas maiores, então é assim que eu tenho operado, tá? A abertura de sessão. 3 minutinhos, 5 minutinhos antes, normalmente eu já entro em uma posição a favor da atual tendência, tá? Nunca contra, nunca contra. Se tá numa tendência, segue a tendência. Assim é para abertura de sessão, operar notícia também, operar contra a tendência é, normalmente é mais complicado, dá mais dor de cabeça. Então, vamos lá, um minutinho aqui para abrir a sessão de toque e vamos ver como que o mercado reage. Eu entrei atrasado, para falar a verdade, né? Gosto do. Aqui eu já teria entrado aqui embaixo, aqui esse candle anterior eu já tinha entrado, mas deixei para entrar aqui em cima. Meu stop ficou um pouco mais caro, mas tudo bem, não tem problema. Seria até interessante muitas vezes, eu encerro essa posição aqui, né? Posso encerrar ela mesmo que esteja um pouquinho negativo e deixo para entrar em uma posição melhor, tá? Em um preço melhor. Não é errado fazer isso. Eu muitas vezes faço isso. Agora abriu a sessão de Tóquio. E vamos trabalhar em cima desse trade aqui que eu fiz, né? Ah, os indicadores que eu uso, né? Aqui é uma banda de Bollinger, que tem 3 médias móveis que eu gosto de usar, e embaixo o RSI. O RSI é bem importante, tá? Se você não usa, começa a usar. Eu gosto bastante porque me ajuda muito, me ajuda bastante. Tomo muitas decisões muitas vezes por conta do RSI e do volume também, né? Às vezes tá te dando um ponto de entrada, mas o mercado está sem volume, eu muitas vezes não entro. Tá? Se está dando entrada no meu setup, mas o mercado está sem volume, eu não entro. Ó, onde o preço chegou, né? O preço chegou aqui, onde tinha chegado aqui também, e deu uma recuada. Mas aqui eu ainda não, não descarto operações de compra. Tá?
Que eu trabalho comprado aqui. Pra mim é só compra. Poderia trabalhar, fazer uma venda curta aqui? Até poderia, né? Mas é. Mas não, a tendência tá uma tendência bem legal. Uma micro tendência bem legal de alta, né? Então vamos trabalhar a favor da tendência. Interessante desse indicador aqui, né, de sessões, eu gosto bastante dele. Quem não usa, bota ele aí no TradingView, coloca ele no TradingView e começa a pegar o hábito de pegar padrões que acontecem no mercado, né? Isso é muito importante. O mercado ele repete muitos padrões, né? Ele passa por muitos padrões, muita movimentação que acontece no dia, aconteceu no dia anterior ou 2 dias atrás. Então coloca esse indicador de sessões e dá uma analisada em cada sessão, né? E aí tenta ver os padrões que está acontecendo nessa sessão, sabe? É assim que você pega uma preferência por tal sessão, uma preferência por operar em tal horário, né? Começa a ver os padrões de tal sessões, começa a ver onde teve umas movimentações melhores, onde teve umas começa a ver onde teve umas movimentações melhores, né? Ver o horário e aí ver o outro dia na mesma sessão, o que aconteceu nesse mesmo horário, né? E assim vai indo. Você vai ver que tem muitos padrões. Claro que não é uma regra, né? Não é uma regra, porque a gente faz todo um estudo, mas a gente não manda no mercado, né? Então aqui a gente tá com uma posição de compra, tá? A gente tem com mais uma posição de compra com um lote um pouco menor, tá? É uma forma que eu opero, né? Eu gosto de fazer isso, gosto bastante de operar dessa forma, mas claro que é de trade para trade, né? É de operação para operação, né? Nunca, não é uma regra absoluta, né? Mas eu tenho feito uns trades assim e estou gostando bastante. Mas a segunda posição que eu entro sempre com um lote menor. Tá? A operação bem curtinha aqui, se tivesse feito aqui em cima, já tinha dado uma operação legal, né? Mas eu preferi não fazer, não. Ó, aqui é o seguinte, abriu Tóquio, né? Então ele tá seguindo, tá seguindo a tendência de alta, né? Que já estava. Normalmente é um padrão de Tóquio, né? Abre Tóquio e ele não costuma fazer uma correção, né? Ele costuma seguir onde já estava a tendência de Sydney, no caso que é a sessão anterior, né? E tá meio sem volume agora, então a gente volta às 10. Um pouquinho antes das 10. Um pouquinho antes das 10 horas eu volto a gravar aqui, que é onde costuma dar uma movimentação legal. E conforme eu vou operando, eu vou fazendo meus estudos, né? Não faço um estudo só antes de operar, mas eu vou traçando meus suportes e resistências, minhas linhas de tendência de alta, de baixa, eu vou traçando conforme eu vou operando. Então, pra mim, aqui é um ponto bem interessante de compra. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer mais uns trades aqui. Uma posição comprada agora. 9,36. Começa a ter mais volume. Começa a ter mais volume aí eu gosto mais de operar. Né? Gosto de operar quando tem mais volume. E aí normalmente
durante cada sessão tem uns picos que dá mais volume mesmo, né? É normal. Por isso que eu falo pra identificar os padrões, né? Como eu gosto bastante de operar a sessão de Tóquio, então um padrão bem legal de Tóquio é 9h30, 10 horas, principalmente 10 horas. Que aí ele pega. Normalmente 10 horas ele faz uma movimentação bem legal. Dá pra fazer uns trades bem legais 10 horas. Aqui o mercado veio contra um pouquinho. Ele desceu um pouquinho contra, mas pra mim ainda é tendência de alta. Então, quando ele faz essa movimentação para baixo aqui, pra mim é uma oportunidade de compra. Isso aqui não é operar contra a tendência, tá? Eu tô operando a tendência de alta aqui, tá? No micro, né? No micro aqui pra mim ainda tá uma tendência de alta. Quando ele faz essa movimentação aqui para baixo, né? Na tendência de alta, aí eu enxergo como uma opção, né? O mercado tá me dando um desconto para comprar mais barato, né? Então, se vocês verem, se você ver aqui onde eu tinha traçado aqui, ó, né? Eu tinha traçado linhas de tendência de alta, porque eu traço duas, né? Porque é bom pegar pontos onde o preço tocou, né? Onde o preço tocou e ele reagiu, né? Então, e ele tá tocando bem nessa linha de tendência de alta aqui, né? Nessa primeira linha aqui. Então aqui é um ponto bem interessante de comprar. O mercado caiu mais um pouquinho. O mercado dando um desconto pra gente, entendeu? O mercado tá dando um desconto e a gente não pode desperdiçar, né? Quem não gosta de desconto. Que aí é da estratégia de cada um, né? Da estratégia de cada um, do operacional de cada um, né? Aqui, como eu já entrei com a terceira posição, a minha quarta posição já seria um lote um pouco maior. Então, pode ver que eu fui dando uns espaços bem cada vez maior, né? A minha segunda posição foi um espaço curto entre a primeira posição e a minha terceira posição já foi um espaço bem maior, né? Eu deixei andar bem mais, né? E a quarta posição, que seria a minha última, é bem difícil de eu usar ela, que ela é um lote maior já. Eu deixo, ou eu encerro aqui, né? Se ele começa a cair muito, que ele pode vir buscar aqui, né? Onde reagiu aqui, onde ele não deixou romper essa região aqui para baixo. Me deixou romper aqui, ó, para baixo. Aí andou aqui um pouquinho lateral. Aí ele caiu de novo aqui o preço, não deixou romper aqui nessa região, nessa mesma região. Então o mercado ele pode vir buscar aqui. Então aqui eu tenho duas opções. Ou eu encerro aqui e tá tudo bem encerrar negativo, né? Tudo bem, eu tenho essa consciência de que tá negativo e tá tudo bem. E aí eu encerro e entro mais preparado, melhor posicionado aqui, né? Aqui embaixo daí eu entraria melhor posicionado e não precisaria entrar com um lote maior, né? Então agora é 9h40, vai dar 9h45. Olha a movimentação que o mercado começa a fazer, né? Ele está numa tendência de alta. Então, ele pode dar umas esticadas para baixo, que é normal, né? Olha o que o mercado fez, né? Ele tá numa tendência de alta e ele tá caindo. Então ele está buscando aqui essa região onde eu tinha falado. Aqui eu entro comprado mais uma vez. Aqui o meu lote já é bem maior. Então aqui eu coloco uma proteção aqui. Aqui eu coloco uma proteção porque se o mercado rasgar eu tô protegido, entendeu? A gente não pode trabalhar com o risco que a gente suporta, né? Então aqui eu trago todos os meus estoques pra cá, tá? Daqui não passa. E quando que eu fecho as minhas posições? Quando minha operação no total, no geral, fica no lucro, né? Ó, e aí o que tá acontecendo? O preço chegou bem nessa região aqui, onde eu tinha comentado, que a gente vai refazer nossos estudos. O preço chega bem aqui nessa região que eu tinha comentado, né? Que ele não conseguiu romper aqui, não conseguiu romper aqui. Aí ele chega nessa região e a tendência é não conseguir romper também. Só que aí
eu já deixo protegido aqui, né? Eu já deixo protegido, porque se caso romper, pelo menos, né? Isso aqui é gestão de risco, né? A gente tem que saber ganhar e tem que saber perder. Tá? Então, agora, eu encerro minhas posições, minha operação. Todas as posições não precisam ficar positiva, como eu falei, né? Mas num contexto geral, tem que estar positivo. Então, que nem essa primeira tá negativa, essa segunda tá negativa, a terceira tá ficando positiva, tá pouquinha coisa negativa agora, tá aqui brigando bem na região onde eu fiz a terceira entrada, mas essa aqui já tá bem positiva já. Essa aqui eu tenho duas opções. Eu posso encerrar essa posição aqui, que é uma opção também. Tá? Ele tá dando 17, 15 mil ienes de lucro. 17 mil ienes dá 150 dólares. Mais ou menos, tá? Ó. O legal o interessante de você ir fechando a posição no positivo, que você vai fazendo caixa, né? Vai fazendo caixa pro dia, né? E aí se o mercado volta de novo, eu faço outra entrada de novo. Não tem problema. Aí aqui eu vou segurar, porque tá perto das 10 já. 9, vai dar 9,55. Então aqui eu vou segurar, talvez eu feche essa daqui só. Não gosto de ficar com... Às 10 horas eu não gosto de ficar com uma posição com um lote muito grande. É igual, pra mim é igual pela notícia, né? Claro que com menos volume, menos volatilidade, mas é mais uma preferência minha mesmo. Então aqui eu faço isso, tá? Faço isso aqui é o que? É o meu take profit, né? O mercado chegar aqui, ele sai automaticamente da posição no positivo, tá? Ó, aqui nas minhas médias móveis de 5 minutos, 15 minutos ainda não, mas no do M5, 5 minutos, né? Ele começa a formar uma micro tendência de baixa, né? No macro, ele está numa tendência de alta, ele está retornando, na verdade ele tá fazendo uma correção, na verdade, aqui, né? Ó, ele veio com essa pernada forte, essa tendência forte de baixa, e agora ele tá fazendo uma correção. Então, essa correção aqui, pra mim, já indica uma tendência de alta, tá? Pode ser só uma correção, né? Mas ele pode seguir para cima e formando uma tendência de alta. Por enquanto é uma correção, né? Que é o gráfico de uma hora aqui. Olha isso aqui, ó. Ele esbarrou aqui no nosso take profit e não tirou a gente da operação. Ia pegar o nosso take profit aqui. Chegou muito perto, mas muito perto mesmo. E não quis tirar a gente. Ele tirou a gente de uma posição aqui. Como já deu 10 horas e ele não pegou esse meu take profit aqui, eu cancelo esse take profit, tá? Cancelo o take profit e deixo o mercado correr a nosso favor, tá? Porque essa região aqui onde estava o meu take profit, se eu quiser zerar tudo, encerrar a operação total, eu até posso, que já no geral já fica positivo. Ó, o que eu falo que o mercado ele busca as pessoas, os big players e todo mundo que está operando quer comprar cada vez mais barato e vender cada vez mais caro, né? Então o mercado veio até aqui, tava vindo até aqui, não conseguia romper, veio até aqui, não conseguia romper, veio até aqui, não conseguia romper. Aí o que ele fez aqui, ó? O stop de muita gente tava muito próximo aqui, de onde não conseguiu romper, né? Aí o mercado pega e faz isso aqui, dá essa esticada para baixo, né? Estopa bastante gente. E aí o mercado volta a subir, né? Que eu já tô bem positivo aqui já. A posição que me estopou aqui e me tirou, fechou com 12 mil ienes, 100 dólares mais ou menos. E agora tá dando 23, 22 mil de lucro. Ó, que tá com 30 mil já. 33, 30 mil. Aqui eu encerro minha posição, tá? Eu encerro minha operação aqui. Tá? Então,
comprei aqui, comprei aqui, comprei aqui e comprei aqui. Eu fui estopado, minha segunda posição foi aqui, tá? Eu fui estopado. E é isso que eu falo, né? Que não precisa todas as posições ficarem positivas, né? No contexto geral, sim, tem que estar positivo, né? Mas aí, agora eu encerro, não opero mais. Agora, talvez mais tarde na sessão de Londres eu faça algumas operações. Mas agora já, já tá bom, já é o suficiente. Não, não precisa ser ganancioso, né? Não tem necessidade de querer entrar numa tendência de alta. Ou isso aqui de repente é só uma correção para a tendência de baixa que tá para se formar, né? Mas para mim é uma tendência de alta, então ele pode subir mais, mas não preciso pegar o movimento inteiro. Muitas vezes também não, é difícil você pegar o movimento desde o começo. Né? Que nem aqui, se eu tivesse esperado mais, eu podia ter entrado melhor posicionado. Né? E mesmo que ele esteja numa tendência de alta, não preciso pegar a tendência inteira. Nem sempre dá para pegar uma tendência inteira. Claro que tem dias que o mercado faz umas movimentações assim que só vai a favor, favor, favor da nossa entrada e é mil maravilhas, né? Assim é fácil de operar. Né? Então, é mais ou menos isso. Aí aqui, ó, ficou assim daí, tá? Operação negativa, negativa e as posições positivas. E no total deu esse lucro aqui. 21.396 ienes. Tá? Só mais uma coisa que eu tava esquecendo. O canal é novo, eu tô começando aqui no YouTube agora. Segue, compartilha, curte aí que vai me ajudar bastante e eu passo a trazer mais conteúdo aqui do meu operacional, mostrando minhas operações, beleza? Obrigadão, galera.